Começa agora. E aí, galerinha, e agora chegou a vez o quê? Da agropecuária. Nós vamos falar da revolução industrial e a agropecuária. Porque a indústria, a máquina, a modernidade não só chegou nas cidades, ela também chegou no campo. Ela também trouxe novidades para toda a programação do campo, o que inclusive alterou o modo de viver no campo, alterou as atividades mais incríveis que tivemos no campo. Então, é na aula de hoje que nós vamos aprender as transformações, as modernizações que também ocorreram no campo, que também ocorreram na agropecuária. Se liga aí que eu vou botar a informação aqui do lado para vocês aí curtir os slides e também acompanhar o seu livro. Vamos lá! Então, é na agropecuária que nós vamos estudar hoje todas as informações desde sua origem até a atualidade. O que mudou na agricultura? Quais foram as tendências das inovações tecnológicas? O que foi a Revolução Verde? Nós vamos falar um pouquinho dessa Revolução Verde e também nós vamos falar do processo histórico agrícola, quando tudo começou, a origem desse processo, né? E aqui do lado eu vou passar aqui para vocês os slides, né? E nesse primeiro slide que eu estou colocando aqui do lado para vocês, a gente vai destacar a agricultura, né? Os fatores que condicionam a agricultura, né? A agricultura tradicional, aquela que vem desde a antiguidade, desde que o homem se entende, né, com a domesticação. Inclusive, galera, foi através da agricultura que o homem conseguiu se fixar. Aonde? Se fixar no campo, se fixar, tornar-se sedentário. Você tem inclusive aí uma passagem, né, do nomadismo para o sedentarismo. E a partir daí ele foi conquistando terras, ele foi também dominando algumas áreas. Daí é que vem as disputas já de poder, as disputas políticas aí. Nós vamos também destacar os principais tipos de agricultura no mundo. Nós vamos destacar as consequências, né, dessa agricultura, e aí a gente tem o meio ambiente, infelizmente, né, o agro não se tornou nem pop, nem tech, porque ele termina devastando, ele termina, né, destruindo o meio ambiente, o nosso principal ente querido, né, que deixa praticamente da gente conhecer as futuras gerações, né, deixar de conhecer paisagens belíssimas. Isso por conta da agricultura. Ela também é responsável por essa devastação. Mas a gente vai falar também, aqui é um contexto que eu estou botando aí do lado, né? A agricultura biológica, nós vamos falar dos transgênicos, das modificações genéticas, suas vantagens, as limitações, né? Então são muitas coisas que vocês vão ter de interessante nesse capítulo. Além de que a gente vai ter outras formas de agricultura sustentável, né? E falar um pouquinho da pecuária. Roda aí que agora eu vou colocar um VT interessantíssimo aí de um vídeo que eu tirei aqui para vocês, para falar o que é agricultura e o que é essa economia verde que o futuro preza por ela. Roda o VT aí! O futuro do nosso mundo depende de tratar agora desafios globais. Precisamos criar meios de vida sustentáveis, alimentar uma população crescente e proteger o meio ambiente. Precisamos fazer a economia global verde. Os agricultores são cruciais para a economia verde. Eles cultivam as colheitas para alimentar, vestir e produzir outros recursos renováveis para todos nós. Eles manejam a terra, protegem recursos naturais e ajudam a proteger a biodiversidade. Em todo o mundo, a agricultura representa 37% de empregos, 34% do uso da terra, 70% do uso da água e até 30% das emissões de gases de efeito estufa. Na verdade, 97% dos trabalhadores rurais vivem em países desenvolvidos, onde as mulheres do campo produzem a maioria dos alimentos. Desenvolver a agricultura é, no mínimo, 2 vezes mais efetiva em reduzir a pobreza que qualquer outro setor e tem o mais alto potencial para reduzir as emissões de carbono.
Precisaremos de 70% a mais de alimento por volta de 2050. Precisamos aumentar a produtividade e reduzir o desperdício. Devemos ajudar os agricultores a compartilhar conhecimento e conseguir os treinamentos e insumos que necessitam a fim de aumentar de modo sustentável a quantidade, qualidade e diversidade de suas colheitas e precisamos ajudá-los a se adaptar a padrões climáticos para manter o solo fértil e enfrentar pestes. Agricultores precisam de um melhor acesso a mercados para conseguir abastecimento e informação, a fim de vender suas safras excedentes de um modo mais seguro e a preço acessível, além de reduzir desperdícios. Isso inclui armazenamento local, além de sistemas de comunicação e transporte. Isso aumenta o dinheiro que ganham e cria muitos mais empregos. Agricultores podem usar isso para reinvestir em suas fazendas e pagar melhor educação e tratamento médico para suas famílias. Quando os agricultores existentes são mais produtivos, os hábitos naturais e a biodiversidade que eles apoiam permanecem intactos, e as florestas podem continuar a capturar carbono e reduzir emissões globais relacionadas à mudança do clima. Práticas de agricultura sustentável, como conservação de lavoura, também previne a degradação do solo e mantém o carbono nele. E tecnologias como irrigação de gotejamento podem reduzir a quantidade de água que os agricultores precisam usar. A agricultura é essencial para a economia verde. Vamos reverter o grande declínio nos gastos do governo e ajuda estrangeira para a agricultura que vem acontecendo desde os anos 80. Vamos investir nas pesquisas em agricultura e criar políticas com base científica que permitem ao agricultor escolher entre uma variedade de soluções inovadoras. Vamos aumentar a habilidade dos agricultores em criar empregos e proteger o meio ambiente. Nos próximos 40 anos, precisamos prover alimento, água, emprego, moradia, educação e energia para um adicional de 158 mil pessoas diariamente. Vamos apoiar a agricultura sustentável por uma economia verde, colocando a agricultura em primeiro lugar. E aí, beleza, galera? Curtiram aí? Muito interessante aí pra gente aprender mais sobre o nosso conteúdo. Vamos dar sequência agora, então, sobre a agricultura, que foi o que a gente estudou agora há pouco, né? Tentamos aí passar o melhor para vocês aí entenderem as origens da agricultura no mundo. Então, galera, eu mostro aqui também no slide, que vocês vão acompanhar aí do lado, né? Os fatores naturais que condicionam a agricultura. Claro que nem todo lugar do mundo se dá para plantar, nem todos os lugares do mundo se dá para corrigir o solo ou usar tecnologias, né? Mesmo que a natureza seja tão diversificada, tão diferenciada, mas o homem, através das tecnologias, né, ele sempre esteve aliado aos aspectos naturais. Por isso que é importantíssimo aí a questão da natureza também fazer parte desse sistema agrícola e fazer como fator condicionante para que essa agricultura se desenvolva. Por exemplo, aqui nós estamos colocando o clima bastante favorável, né? Tudo vai depender da temperatura, da umidade, da luz solar. Isso são fatores que trazem a essência da vida. Isso são fatores que vão trazer, claro, a maturidade do solo e, consequentemente, colher o melhor fruto ou fazer a melhor plantação. O relevo também, ele é importantíssimo, inclusive lá na Europa, que a gente estudou muito aí nesse capítulo, a gente continua também destacando a Europa, porque ela é o berço da civilização moderna. Foi de lá também que grande parte das colheitas, né, tecnológicas foram se desenvolvendo, né? Apesar de lá não ser a origem do cultivo agrícola, a origem foi na Mesopotâmia, a origem foi na Ásia, né, e foi lá onde as primeiras atividades agrícolas foram se desenvolvidas. Então, a Europa, por que eu falei? Ela tem um relevo plano, e essa planície, né, essa altitude, por ela ser plana, aplanado, ela sim
facilita, né, o arado, facilita a colheita, facilita também o plantio. Então o relevo é importantíssimo, assim como as suas exposições, a inclinação, as vertentes, o relevo vai participar. Apesar de em alguns lugares também terem sido desenvolvidas técnicas, né, em áreas inclinadas, em áreas de difícil acesso. A gente tem aí, como vocês estão vendo nessa imagem, né, a agricultura de jardinagem, que é muito praticada na Ásia, feita geralmente em encostas de relevo, né? Muita população aproveitou de maneira natural aí o solo e, consequentemente, conservou ele com técnicas usadas, né, desde muito tempo. E, claro, o solo. Esse solo aí que ele é importantíssimo, né? Se o solo não for fértil, todo mundo sabe que não vai dar uma boa plantio. Se o solo for ácido, a gente tem um caso aqui no Brasil, no Cerrado, que o solo é ácido e foi preciso fazer uma correçãozinha básica com tecnologia para balancear essa acidez e, consequentemente, dar condições. Mas a gente tem também a questão do perfil do solo, né? Se o solo é maduro, se o solo é jovem, então essa condição natural ela é essencial. Por isso que às vezes é necessário ter aquelas adubações, né, no solo, ter aqueles cuidados, né, para não devastar o solo. Então, esses aí são os fatores naturais que condicionam a agricultura e agora, do outro lado aí, os fatores humanos, né, já que tem a natureza que faz parte, mas também tem as técnicas humanas que eles foram desenvolvidos desde as primeiras ferramentas, né, arcaicas, tradicionais, até as mais modernas, tratores, colheiteiras, né? E sem falar também no uso dos agrotóxicos, que cresceu muito na atualidade nesse sistema agrícola. Então eu separei aqui para vocês alguns fatores humanos que condicionam a agricultura. Aí a gente tem sistemas econômicos e políticos, né, que interferem na posse de divisão. Isso aí é um problema sério porque vai levar à questão da distribuição de terras. E aqui no Brasil a gente tem um probleminha, porque essas terras são mal distribuídas, elas estão concentradas na maioria de uma população. Mas a gente não vai questionar isso agora, porque o nosso conteúdo mesmo é agricultura. A terra é que dá origem. O Brasil é um país continental. A Europa é o modelo dessa modernização agrícola, que chegou até o Brasil com força, né? Principalmente no século XXI. Hoje nós somos um dos grandes exportadores de matéria-prima do mundo. A gente tem também, no fator humano, a densidade populacional. Ela provoca alteração na divisão da propriedade e na mão de obra. Aí eis uma questão com a Revolução Agrícola, com a Revolução Verde. O que aconteceu, né? O que ocorreu foi que atualmente a máquina vem substituindo o homem cada vez mais e vem diminuindo o número de trabalhadores no campo. Isso, consequentemente, o quê? Está provocando um êxodo rural, um inchaço urbano nas cidades, como a gente viu nas aulas anteriores, né? E as técnicas dos meios de trabalho utilizados, como eu falei aqui, né? Máquinas, colhedeiras, irrigação, agrotóxicos, inseticidas e o mais moderno que a gente vai ver na próxima aula, né? Os produtos geneticamente modificados. São os transgênicos, mas de forma mais simplificada, falando aí para vocês. Beleza? Segue aí que eu vou te dar mais informações agora, já já. Então, galera, depois de falar dos fatores naturais e dos fatores humanos que condicionam a agricultura, a gente tem um fator em especial humano que foi a modernização, que foi a Revolução Verde ou Revolução Agrícola. Ou seja, foi necessário sim desenvolver técnicas de produção para acelerar a produção agrícola no mundo. Isso principalmente porque o mundo passava por uma explosão demográfica. O que é isso? Ou seja, um ritmo de crescimento populacional muito acelerado. Imaginava-se até que poderia estar faltando alimento por conta do elevado crescimento populacional. Mas isso não foi problema porque veio também a Revolução Industrial no campo, que a gente chama de Revolução Verde ou Revolução Agrícola. Só que antes da gente chegar na Revolução Verde e na Revolução Agrícola, vários outros fatores aconteceram até lá.
A gente inicia, claro, principalmente com o princípio, né? A antiguidade, quando que o homem, na realidade, começou a aumentar a produtividade no campo. E um dos motivos, claro, desse aumento da produção do campo foi, em primeiro lugar, eu posso dizer, as técnicas, né? Algumas ferramentas, né? Arcaicas, mas só que na época já era o arado, né? A foice, a enxada, apesar de ser tradicional, rudimentar, mas para aquele momento já foi um fator que ajudou a aumentar a produtividade. Assim como também, esse aí eu posso dizer que é o mais importante, né? O homem passa a domesticar animais, como vocês estão vendo aí no slide, né? E ele já passa a ter também uma seleção de espécies vegetais. Seleção de espécies já é aquela planta mais resistente, aquela planta com melhor fruto, né? Então isso já vem não de muito pouco tempo, isso já vem de alguns anos atrás. O que mudou aqui, isso evoluiu muito mesmo, até chegar aí no processo dos transgênicos. Então a gente teve o processo de sedentarização, como eu disse aí, sedentarização, o homem se fixou no campo de vez, né? Passou a dominar áreas, passou a ficar naquela região para produzir cada vez mais. E um dos motivos está aí a domesticação dos animais, utilizando inclusive no campo, né? A gente teve o caso do boi, a gente teve o caso do cavalo e outros animais que melhoraram e aumentaram a produção. Só que à medida, como eu disse para vocês, a população foi crescendo, foi aumentando e aí foram trazendo maior necessidade de consumo. E aí veio aquele medo de faltar alimentos, até que chega a Revolução Industrial no século XVIII. Essa Revolução Industrial ela foi o responsável, primeiro, para aumentar a produção na cidade, com consumos de produtos elétricos, roupas e outros fatores, e logo em seguida ela chega também no campo. Logo porque é a partir da Revolução Industrial que a gente tem não só o uso de máquina, mas também de motores, né? E esses motores passam a ser desenvolvidos em automóveis, em embarcação. Aí você tem duas grandes vantagens, né? Você usa a máquina a favor da agricultura e você também usa a máquina a favor do transporte, como escoar a produção. Daí que veio o trem, o caminhão, o navio. Esses produtos foram essenciais não só para ajudar ao aumento da produtividade, mas como também o quê? Transportar, né? Espalhar esses produtos aí para o mundo. Então a gente destaca dois fatores aqui no processo de revolução agrícola, né? Que foram os avanços na agricultura com a Revolução Industrial e a evolução das técnicas de trabalho daquela enxada, né? Daquela foice para uma colhedeira, para uma plantadeira. Quer dizer, olha só na imagem, você vê aí algumas máquinas hoje que substitui aí no mínimo 300 homens no campo, né? Uma máquina só, uma pessoa só trabalhando nela. Beleza, galera? Então, fica ligado que na próxima aula eu vou também destacar alguns outros fatores, né? Como os alimentos transgênicos, e a gente vai também dar continuidade a esse assunto aí de agropecuária.